Esse número mudou a minha vida. E se você ficar comigo nos próximos minutos, ele pode mudar a sua também. Mas não do jeito que você está pensando. Em 2019 eu trabalhava de CLT, 8 horas por dia, fazendo algo que eu não amava. Mas eu tinha descoberto uma coisa que me fazia sentir vivo: o mercado financeiro. E cara, eu estava obcecado. Não era interesse, era obsessão. Eu operava muito pelo celular. Operava no banheiro do trabalho, trancado numa cabine, com a torneira ligada para ninguém conseguir ouvir. Na hora do almoço, quando todo mundo estava lá almoçando, vivenciando aquele momento, eu estava lá, olhando para o gráfico, olhando para aquela vela de 5 minutos. A gente tinha uma reunião todas as manhãs e lá estava eu com o celular debaixo da mesa, rezando para que ninguém percebesse que eu não estava prestando atenção. Eu simplesmente achava que eu estava construindo a minha liberdade financeira. Mas na verdade, eu nem imaginava que eu estava cavando a minha própria cova. E foi exatamente numa quarta-feira. E eu me lembro que foi quarta porque na quarta-feira era o dia que eu senti que parecia ser o dia mais longo da semana. E foi no final do expediente, eu abri uma operação no SHA-USD, aquele Gold que todo mundo ama entrar para esse mercado. Não basta que a gente já saiba que é possível fazer muita grana em outros ativos, mas o SHA, ele tem uma pegada um pouco diferente. Ele te atrai por essa grande volatilidade, por esse grande volume e permite com que você aparentemente enxergue oportunidade o tempo todo. E quando eu dei uma olhadinha, eu reparei que o mercado já estava uns 300 pontos contra a minha operação. Mas eu, sabendo que o SHA ele andava isso, eu simplesmente segurei e falei, são só 300 pontos, logo ele volta. Eu estava totalmente confiante daquela operação. Até porque a gente sempre fala isso, ou tentando enxergar os pontos que o mercado vai voltar. Tudo isso porque a gente quer acreditar que a gente não está errado. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E lá fui eu, pegando aquele ônibus lotado, todo mundo espremido, um cheiro de suor, e tá eu no meu celular, vigiando o mercado, olhando o gráfico, toda hora atualizando a cada novo candle que surgia. Meu estômago estava já se revirando, minha mão tremia um pouco e eu tentava disfarçar, mas mesmo assim eu não fechava a operação. Porque se eu fechasse, eu simplesmente perderia aquele trade. Mas não, eu não poderia perder. O mercado tinha que estar errado. Na minha mente, o mercado estava errado e eu que estava certo. E aí que aconteceu algo que eu não estava esperando. O celular simplesmente apagou. Tela preta, bateria zero, e eu nem percebi que estava descarregando. Eu estava tão dentro daquele gráfico que o mundo lá fora não existia. Ônibus lotado, celular morto e sem acesso à conta. E o pior de tudo, a operação aberta não tinha stop loss. Sem proteção, sem nada. E eu ali de pé no ônibus, com o celular morto na mão. E uma conta sangrando do outro lado da tela, sem poder fazer absolutamente nada. Você sabe qual é a pior sensação do mundo para um trader? Não é perder o dinheiro, é saber que está perdendo e não poder fazer nada. Então finalmente eu consegui chegar no ponto, desci do ônibus e dava basicamente uns 10 minutos do ponto até minha casa. E naquele dia eu acelerando, eu apressado com a minha mochila, mas parecia que cada passo que eu dava pesava feito um chumbo, né? Parecia que minhas pernas estavam travadas e aquela sensação de querer chegar logo em casa para poder saber o que estava acontecendo. Porque no final eu queria muito que tudo aquilo desse certo. Eu queria muito que aquele meu trade estivesse certo. Eu queria ver aquele gráfico, aquela tela com aquele saldo azulzinho, que é algo que você respira, é algo que você fica muito mais tranquilo quando você vê tudo funcionando, tudo dando certo, para que você consiga de fato ver que é possível mudar de realidade. Mas não foi isso que aconteceu.
Cada passo que eu dava, eu lembro que eu ficava pensando que o mercado poderia simplesmente estar um pouquinho negativo, que dificilmente ele ia muito contra, porque era um ponto de entrada que eu dei onde o mercado parecia retornar de uma forma muito rápida. E parece que quando você entra naquele trade, parece que o mercado ele fica te espremendo, ele fica, sabe, te amassando, e ele sempre fica contra aquela sua operação. Dificilmente você abre um trade e ele fica positivo, né? Ele sempre geralmente vai contra você mesmo e fica naquela peteca, naquele lenga-lenga, e aquilo ali vai te minando, vai acabando com você. O seu nível de estresse vai aumentando. O sentimento, eu não sei explicar direito isso, mas é um sentimento que é muito ruim, porque ao invés de aquilo acontecer logo, aquilo fica bem lento, sabe? Parece que alguém está apertando na sua ferida aos poucos, lentamente, e você sentindo dor, porque você acredita que aquele seu trade tem que dar certo. E foi aí que eu cheguei em casa, nem tirei o sapato, joguei a mochila no chão e corri para um computadorzinho. Na verdade era um notebookzinho velho que eu tinha, porque não daria tempo de eu até o celular carregar. Eu precisava ver aquilo ali agora. E quando simplesmente liguei o notebook, acessei a conta, abri aquele gráfico, eu me deparei com algo que eu não imaginava. Minha esposa apareceu na porta e perguntou se estava acontecendo alguma coisa, que ela não estava entendendo absolutamente nada. Entrei até mesmo num dashboard da corretora para confirmar se aquilo que tinha acontecido, realmente aquilo estava sendo real, porque eu não imaginava que estava acontecendo justamente comigo. Depois que eu me dei conta que eu estava com a mente tão dispersa, tão focado naquilo ali, que eu nem conseguia ouvi-la. Na verdade, naquele momento, só existia duas coisas para mim naquele universo: eu e aquela tela com um gráfico. Eu só queria enxergar aquilo. Era ali que eu acreditava que ia mudar a minha realidade. E quando eu olhei na corretora, eu só tinha apenas $2,37. Isso foi o que restou de $837. Apenas sobrou $2 basicamente na conta. E como aquilo doeu. Parecia que alguém tinha me roubado. Parecia que alguém tinha entrado na minha conta e tinha feito um saque. Foi tudo muito rápido. Bastou que eu me desliguei um pouco da tela e eu levei aproximadamente uns 40 minutos do ônibus, naquele momento que eu peguei para até chegar em casa, foi no máximo 1 hora. E foi o suficiente para que não tivesse nada na minha conta. Eu não estava acreditando. Entrei em contato com a corretora, questionei sobre aquela situação e eles simplesmente falaram: foi o trade que eu fiz e não coloquei um stop. Eu entrei com um lote que dificilmente a minha conta suportaria. Eles me deram várias instruções, mas naquele momento eu não queria entender se foi o stop que eu não coloquei, foi o lote que era muito alto, que estava desproporcional à minha conta. Eu simplesmente queria acreditar que existia alguém que estava errado e não eu. E eu fiquei olhando simplesmente o gráfico daquele ponto que eu dei entrada. Ele não voltou em momento algum. Ele foi embora e levou todo o meu capital. E eu lembro que eu sentei na beira da cama, fiquei olhando para aquela tela e pensando o que eu iria fazer agora com aqueles $2. Não servia para absolutamente nada. E eu lembro que eu fiquei ali basicamente uns 20 minutos, de cabeça baixa, um sentimento de culpa, de raiva, sem saber o que fazer. Era a minha única esperança. E era basicamente o valor que eu tinha juntado para colocar acreditando num sonho. E a minha esposa, ela nem sabia que tudo aquilo estava acontecendo. Porque era bem provável que eu poderia ter um pequeno julgamento. E sabe o que mais doía naquele momento? Não era só pelos 800 e poucos dólares, porque era possível recuperar, era possível conseguir mais dinheiro para colocar ali. O que mais doía era você ser obrigado de encarar que você errou o trade, você errou a gestão, que eu errei o processo. Eu errei não ter disciplina. Eu simplesmente estava sendo um apostador, um viciado em gráfico, na adrenalina sempre de ver um trade positivo. Toda vez que eu entrava num trade, eu lembro que
eu ficava rezando para aquilo ficasse logo azul, aquele saldo positivo no trade, e eu ficava já mais tranquilo. E rapidamente eu já me protegia, eu já colocava no break-even aquela operação. E sempre na esperança que eu conseguiria repetir aquilo inúmeras vezes durante o dia. E isso eu já estava fazendo. Eu lembro que essa conta de 800 e poucos dólares, eu comecei com 400 e pouco, né? Foi em torno de uns 420 dólares e eu consegui basicamente dobrar essa conta em menos de 30 dias. Foi muito rápido o que aconteceu e eu acreditei que eu poderia dobrar esses 800 e assim por diante. E por isso que eu carreguei essa mentalidade de sempre dobrar aquele valor, para que eu conseguisse logo mudar a minha realidade. Sempre fazendo meio que escondido, no banheiro, em lugares que às vezes as pessoas não pudessem ter acesso. Porque o medo de talvez errar, o medo talvez do que as pessoas vão achar se não desse certo, o medo talvez de... eu não sei como dizer, mas eu queria primeiro fazer aquele dinheiro chegar em torno de uns 50 mil dólares, 200 mil dólares talvez, que eu cheguei a pensar vários números que eu ia conseguir chegar com aquele pouquinho que eu tinha começado. Então eu acreditava que primeiro eu tinha que fazer aquele saldo subir cada vez mais e somente depois que eu estivesse com aquele valor, que eu tivesse chegado pelo menos uns 20 mil dólares, eu acredito que eu já ia começar a mostrar várias pessoas e falar que aquilo mudou a minha vida. Não por ter 100 mil, 200 mil, mas por achar algo que eu conseguisse multiplicar de forma muito rápida e de qualquer lugar do mundo. Mas naquele dia, sentado ali naquela cama, olhando aquela tela com 2 e pouco, eu enxerguei uma coisa. Uma clareza que nunca tinha tido antes. O problema não tinha sido o mercado. O problema não tinha sido a estratégia. E muito menos foi o SHAO, o USD, o Gold. O problema era eu. Eu que não coloquei o stop loss. Eu que operava escondido, como se fosse um crime. Eu que olhava para o gráfico com o coração, não com a cabeça, não com a mentalidade de um trader de verdade. Ou seja, eu que olhava para o gráfico e operava como se fosse uma montanha russa, como se fosse uma apostinha, um jogo que eu acreditava, que eu achava que era ali que o mercado ia subir ou descer e simplesmente tomava a decisão. Sem base, sem fundamento, sem conhecimento profundo. E o mais importante, sem ferramentas adequadas. E foi aí que veio uma frase que mudou tudo. O melhor trade que eu posso fazer na vida é me tirar do trade. E se você está assistindo e se identificou com alguma coisa, qualquer coisa que eu falei, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wellington Martins e hoje eu quero te explicar como que eu consegui mudar drasticamente essa minha realidade, esse meu modelo que eu tinha de perder grana dentro do mercado e como você pode mudar a sua também. Mas antes eu quero que você saiba de duas coisas muito importantes. E a primeira, eu quero que você entenda que a culpa não é sua. A gente simplesmente não foi ensinado, a gente não aprendeu a lidar com emoções no mercado. Nenhum curso te ensina isso de verdade. Nenhum videozinho no YouTube te ensina a você parar de lidar com emoções. E é isso que é um ponto muito importante para qualquer pessoa que está iniciando ou até mesmo para você que já está no mercado. Na maioria das vezes não é estratégia, é o seu emocional que está fazendo com que você nunca consiga fazer apenas um saque. E a segunda é que eu quero te mostrar que tem uma saída. E eu vou te mostrar qual é. Mas antes, eu preciso te contar o que eu descobri quando eu comecei a procurar. Porque a resposta ela não veio fácil. E quase tudo que eu encontrei não funcionava. Porque depois daquela noite eu poderia fazer igual 95% do que os traders fazem. Desistir. Ou simplesmente depositar e fazer tudo de novo, repetir o mesmo erro. Eu fui para um caminho que poucas pessoas estão olhando, o caminho que ninguém fala. Eu simplesmente parei de operar e comecei a pensar. E eu pensei, se o problema sou eu preciso me retirar.
E foi aí que eu comecei a estudar sobre automação, sobre Expert Advisor, robôs que fazem o que precisa ser feito e não fazem o que acha que pode ser feito. O robô ele não tem achômetro, o robô ele não tem emocional, ele não tem sentimento. Mas para que você consiga achar ou encontrar algo que te ajude, que faça sentido no seu trade, você precisa ser uma pessoa fora da curva, ou seja, você simplesmente entra no meio dos 95% que só perdem. E eu sei que você deve estar pensando, robô não funciona. Sabe o que eu posso te dizer? Você tem total razão sobre isso. E a maioria, de fato, não funciona. E eu posso te provar isso. Eu testei dezenas de reais. Gastei muito dinheiro, sem contar tempo e paciência. Cheguei a comprar um EA gringo na época, que me custou $1.300 e eu simplesmente não sabia como que eu ia pagar, mas pelo preço eu acreditei que aquilo poderia resolver drasticamente o meu trade. Ele poderia assumir o controle e fazer com que realmente eu pudesse ter a total liberdade que eu sempre busquei, e não foi isso que aconteceu. Funcionou basicamente 3 semanas e lá estava eu, zerado novamente. Eu acessei muito grupo do Telegram que mostravam print de resultados e depois eu fui descobrir que aqueles print era tudo editado no Photoshop. Não existia ninguém com resultado. Muitos deles eram até bot que eles colocavam para você acreditar que eram usuários, e aí você acabava caindo num golpe, né? Eu mesmo já até comprei robô que a pessoa falava, prometia 30% e na hora ela nem mandava nada para mim, ou seja, eu nem recebia nada e meu dinheiro evaporava, simplesmente sumia. E eu ficava calado, porque como que você vai falar isso para alguém que você acabou de sofrer um golpe? As pessoas iam te chamar de um bobo, um sonhador, que foi exatamente isso que eu vi numa boa parte da minha trajetória, da minha jornada. E com certeza você deve estar ouvindo algo parecido com isso. E depois de todas essas falhas, eu comecei a reparar o mercado e notei alguns padrões. Não era que todas as estratégias eram ruins. Algumas eram até decentes. O problema era que eram robôs burros, robôs que não sabiam tomar decisões sem que você precisasse configurar um comando, sem que você precisasse colocar uma instrução. O robô geralmente ele é muito simples. Todos os robôs que eu se deparava eles eram simples. Você falava que se chegar a um ponto ele compra, ou se chegar a um ponto ele vende, e se chegar a um ponto ele coloca o stop ou ele coloca o trailer stop depois. E tudo aquilo eu percebi que existia dentro dos reais, mas não existia nada muito além, para que ele conseguisse ter percepção, conseguisse ter entendimento mais a fundo do mercado e tomasse decisões mais dinâmicas, decisões mais soltas, para que ele conseguisse ter uma qualidade maior no trade. E era muito difícil encontrar algo que eu muito queria. Ou seja, aquilo que eu acreditava que naquele momento poderia resolver o meu problema no operacional, mas eu não encontrei nenhum EA que fizesse isso. Tudo que eu encontrei foi algumas pessoas falando que era só você colocar uma regra, coloca RSI, médias móveis, fractal e entre outros indicadores que você só ouvia sempre as mesmas coisas, e quando atingisse tal coisa aí ele tomava uma decisão, só que aquilo não era o que eu estava buscando. Tudo que eu encontrei foi basicamente hoje o que você vê por aí, os guruzinhos, os vendedores de curso ensinando. Sempre as mesmas estratégias, sempre falando de suporte e resistência, sempre falando de price action, média móvel e entre outros que você já está cansado de ouvir e você aplicar e ver que isso não funciona. Talvez uma outra vez, mas você não consegue a verdadeira consistência. E tudo que eu percebi foi que o robô ele não sabe aonde está de fato a liquidez. Porque no mercado, você ficar buscando por padrões não vai resolver o seu trade. O que muda o seu trade é onde está a liquidez, o verdadeiro alvo do mercado. Isso vai fazer com que você mude totalmente o jogo no seu operacional. Porque pensa, se você souber aonde está a euforia do mercado, para onde as grandes instituições vão levar o mercado, você está do lado das instituições e não do lado dos 95% que só perdem.
Mas eu pensei que não era só sobre isso. Eu pensei que, como a gente é um ser humano e a gente erra, a gente souber lidar com esse erro como um aprendizado, no outro dia é bem provável que você não cometa mais o mesmo erro. Só que como a gente trabalha muito mais com emoção do que com precisão, dificilmente a gente consegue ganhar do mercado, porque o mercado ele envolve essa parte que ele consegue tirar muito da gente, que é esse lado emocional, com esse lado que a gente acaba tendo uma mentalidade um pouco mais fraca e não uma mentalidade mais fria, uma mentalidade mais consciente de tomar decisões baseada em diversos fatores do mercado para que depois a gente tomasse uma decisão fria e calculista. E não é isso que acontece, ainda mais quando a gente está iniciando nesse mercado. Por isso que às vezes a gente acaba desistindo e não continuando, porque a gente acredita que esse mercado manipula, ou não existem ferramentas que não funcionam, não existem estratégias que podem resolver uma grande dor que existe no mercado. Até porque muitas corretoras amam quando isso acontece, elas simplesmente ganham com a sua perda. Mas como eu já fiz um vídeo aqui explicando que existem sim corretoras que rezam para que você continue no game, essas corretoras que a gente precisa se adaptar e conectar as ferramentas corretas dentro desse ambiente. E foi aí que eu pensei que eu precisava ter um EA, um robô, que aprende com o erro. Se ele errar, assim como eu errei, ele não erre mais. Ele entenda esse padrão, ele entenda isso que acabou de acontecer e no outro dia ou em outro período ele já não faça mais aquilo que ele acabou de fazer. E tudo isso seria muito difícil a gente ter num único arquivo. Foi aí que a gente criou uma grande estrutura, que é a Algo System, onde a gente consegue detectar vários e vários cenários do mercado e trazer isso para uma caixa, um cérebro, um servidor aonde vai pegando e armazenando essas informações. E é por isso que eu não conseguia encontrar em nenhum outro EA, porque os EA que a gente tem hoje é simplesmente aquele arquivozinho que foi scriptado, foi codificado daquela forma e ele não muda, ele não consegue fazer além daquilo. E a Algo System, ela está por trás desse sistema, onde a gente tem várias e várias informações e o EA simplesmente está conectado ao nosso banco, conectado ao nosso servidor, pedindo várias e várias informações e fazendo aquele cálculo em milésimo de segundo para que ele veja se ele já errou naquele ponto, o que ele precisa melhorar, qual é a decisão que ele vai tomar, se existem notícias, se existe um sentimento, se existe grande probabilidade, se ele talvez entrou em algum momento, algum cenário parecido com aquele para ele não errar mais. E tudo isso acontece muito rápido, de forma muito veloz. Dificilmente um ser humano conseguiria pensar dessa forma e muito menos agir tão rápido, frio e calculista como o sistema hoje que eu vou te mostrar. Porque todos os robôs que eu testei, eles simplesmente faziam o que eu estava fazendo no ônibus, né? Tomava decisão baseado em coisas que as pessoas colocavam, que as pessoas incluíam ali em indicadores, em médias, RSI e tudo mais. A única diferença é que o robô ele não tem essa emoção que a gente tem, mas acaba também que muitos deles acabam com a conta da mesma forma. Ou seja, eu teria a mesma burrice que eu estava cometendo, mas agora em um código. E foi aí que eu entendi que eu não precisava de um robô que operasse por mim. Eu precisava de um robô que fosse melhor do que eu, muito melhor do que eu, até porque eu estava iniciando e eu tinha pouco conhecimento e tudo que eu estava tendo naquele momento era emoção e frustração. Eu queria um sistema que enxergasse o que eu não conseguia enxergar, que sentisse o mercado sem deixar o medo atrapalhar, que se protegesse quando de fato o mercado fosse contra e que ficasse mais inteligente a cada dia. E aí eu te pergunto, isso existe no mercado? A resposta é simples, é óbvio que não. E foi aí que eu construí o V12. O V12, ele não é um robô. Eu sei que parece estranho, mas ouve só. Porque os robôs comuns seguem regras, fazem sempre as mesmas coisas, não pensam. Mas o V12 pensa, ele tem sentimento. Ele lê o mercado como as grandes instituições, como um trader institucional. Ele sente a temperatura emocional do mercado em tempo real. Ele protege
o seu dinheiro quando tudo vai contra. E ele consegue ficar mais inteligente em cada operação. Eu sei que parece impossível, mas deixa eu te mostrar pilar por pilar, camada por camada do V12. Eu vou te explicar de um jeito mais simples possível, que qualquer pessoa consiga entender, sem linguagens técnicas e sem enrolação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você usa algum indicador na sua operação? RSI, MACD, média móvel, qualquer outro indicador? E você sabe quem não usa nada disso para tomar decisão? E você sabe quem não usa nada disso para tomar decisão? São os grandes bancos, as grandes instituições, os fundos de hedge, ou seja, o dinheiro grande usa esse modelo. O dinheiro institucional não olha nada disso, não olha esses indicadores. Eles simplesmente olham a liquidez do mercado. Eles sabem aonde estão os stop loss de todo mundo e simplesmente vão atrás dessa liquidez. E deixa eu fazer um breve resumo aqui para você que é totalmente iniciante. A liquidez nada mais é que comprar algo e tem a outra pessoa do outro lado que quer vender e assim por diante. Aonde está a liquidez naquele momento? Para os grandes fundos, para as grandes instituições. É onde está os varejos, com todos os stop loss posicionados e eles querem simplesmente vender aquele volume de dinheiro que eles têm, aquele ativo que ele tem. Então, para que ele consiga vender isso, ele precisa ir atrás dessa liquidez. E a liquidez vai estar onde está o stop loss posicionado da maioria das pessoas. Sabe aquele momento que o mercado parece que foi lá só para pegar aquele seu stop loss e te tira do trade? E depois faz exatamente o que você esperava? E não era azar seu, não era coincidência. É simplesmente a estratégia dos grandes. E o V12, ele engloba todas essas grandes estratégias das grandes instituições, como o Smart Money Concept, Machine Learning, onde ele aprende, e o sentimento do mercado, onde grandes instituições, grandes traders estão especulando para onde o mercado tende a ir. E ele faz essa grande análise com muita sabedoria, porque ele pensa e ele não age por emoção. Ele não age como o trader está agindo naquele momento, acreditando num novo topo, acreditando num novo fundo. E isso só faz com que ele cada vez mais perca dinheiro. Até porque é uma pequena parcela que está ganhando dinheiro nesse mercado. E aí para e pensa, o que os grandes YouTubers, grandes blogueiros, grandes gurus estão criando até hoje são as mesmas estratégias antigas que não funcionam. E o V12 ele identifica aonde os grandes bancos, as grandes instituições estão colocando os seus alvos. E esses alvos vai ser exatamente aonde o V12 vai estar indo junto com essas instituições. Porque se eles têm o poder de movimentar o mercado, eles têm o poder de gerar essa liquidez, a gente tem que estar do lado deles e não do lado dos perdedores. E o mais interessante no V12 é que ele consegue pensar de forma muito veloz. Quando ele já tem uma alta percepção que o mercado vai mudar, ele simplesmente não acha, ele muda no momento exato, enquanto outros robôs tentam adivinhar para onde o mercado vai. O V12 já vê aonde o dinheiro grande está. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você já entrou em alguma operação e sentiu que estava errado? Mas entrou assim mesmo? Sabe por que você sentiu isso? Porque você captou o sentimento do mercado. E sabe por que você entrou assim mesmo? Porque a sua emoção passou por cima de tudo. O V12, ele não tem emoção para trabalhar. Ele mede o sentimento puro. Antes de cada operação, ele analisa e vê o mercado está com medo ou com ganância agora. E pensa, os compradores estão eufóricos demais? Os vendedores estão em pânico? Enquanto os grupos do Telegram estão gritando compra, 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 o V12 sabe, isso é euforia. O topo está perto e ele vende. E quando todo mundo está desesperado, fechando a operação na perda, falando que o mercado vai acabar com a conta dele, o V12 sabe, isso é pânico. O fundo está perto e ele compra. Lembra que eu te falei que ele opera contra a tendência? Agora você entende o porquê. Ele não opera contra o mercado, ele opera contra a emoção da massa e é a favor do fluxo institucional. Agora que o V12 já sabe onde entrar graças ao SMC, sabe quando entrar graças
ao sentimento do mercado, falta o mais importante, o que acontece depois. Porque abrir a operação é fácil, qualquer robô faz isso. O V12 faz duas coisas que eu queria que ele fizesse desesperadamente no dia daquele ônibus. Primeira, proteção automática. Se o mercado vai contra, ele simplesmente ativa uma proteção daquela operação. Na hora. Sem perguntar, sem depender de você. E não é um edge qualquer. Ele abre na zona de liquidez que o SMC identificou, ou seja, uma proteção inteligente. E se o meu celular agora desligar, ou se a internet cair, ou se eu estiver dormindo, minha conta está protegida. Segunda, fatiamento de lucro. A cada 200 pontos ao seu favor, o V12 fatia aquele trade e gera lucro no seu bolso. Não espera o mercado virar. Não espera perder o que ganhou. Ele fatia, ele põe no bolso. O resto continua rodando. Mais X pontos andaram, fatia novamente e mais lucro no bolso. E assim por diante, até que ele finaliza toda aquela operação. Lucro realizado e dinheiro no seu bolso que ninguém tira de você. E agora o pilar que muda tudo, Machine Learning, o que faz o V12 ser de outro planeta, comparado a qualquer EA que existe. Vou te fazer uma pergunta, você comete o mesmo erro 2 vezes no mercado? 3 vezes? 10 vezes? A verdade é que a gente comete os mesmos erros dezenas de vezes. Sabe por quê? Porque a emoção apaga a lição. Você sente a dor, promete que nunca mais vai cometer aquele erro novamente. E na próxima semana faz exatamente igual. A diferença é que o V12 não esquece nunca mais. O Machine Learning nada mais é que um aprendizado de máquina. Esse é o mesmo tipo de inteligência que a Netflix utiliza para você saber o filme que você quer ver antes de você saber. Que o Waze utiliza para saber se a rota vai existir trânsito antes de existir. O V12 analisa cada operação, cada cenário, cada resultado, cada erro e ele adapta. Se a libra esterlina muda o comportamento depois de um dado econômico, o V12 detecta. Se uma zona de liquidez funcionava e simplesmente parou de funcionar, o V12 ajusta. Se o mercado está mais volátil do que o normal, ele recalibra. Sozinho, em tempo real, sem você precisar tocar em nada. Sabe o que isso significa na prática? Significa que o V12 de amanhã é mais inteligente do que o de hoje. E o que o V12 da semana que vem é muito mais inteligente do que a semana anterior. Enquanto os outros robôs envelhecem e param de funcionar, o V12 evolui. Agora eu quero te mostrar uma coisa que tudo vai se encaixar na sua cabeça. Lembra do ônibus? Daquele único trade que fez com que a minha conta evaporasse? Olha essa conta aqui. Foram basicamente mais de 200 mil em saque. Tudo que eu tinha lá atrás era um computador velho, uma internet e a vontade de querer fazer dar certo. E foi exatamente o que eu fiz. Hoje eu posso desfrutar de uma tecnologia que eu estruturei, que eu criei ao longo do tempo, baseado em falhas, baseado em erros, baseado em experiências reais e não achômetro. E por isso, hoje eu estou compartilhando com você algo verdadeiro, algo que vem funcionando ao longo da minha jornada e que vai funcionar não só para você, como que já vem funcionando para uma pequena parcela. E por isso eu quero te mostrar aqui alguns casos de pessoas comuns que iniciaram do zero, assim como você talvez esteja querendo iniciar nesse mercado. Dá meu depoimento aqui, ó, robô V12, conta real, colocando dinheiro no nosso bolso aí mais em dia, né? Bom dia, galera. Olha aqui para a turma que acha que só opera no mercado financeiro quem tem muito dinheiro. Vou mostrar uma continha aqui operando com o V12, só para vocês tirarem toda a dúvida de vocês. Calma aí, deixa eu só mostrar meu histórico aqui. Deixa eu só aqui, galera, deixa eu ver se dá para visualizar bem aqui, ó. Eu comecei essa conta com 374 dólares, beleza? Vamos aqui o resultado aqui, ó. Só hoje, 151. Olha aqui quanto que tá aqui, ó.
Como você acabou de ver, são pessoas que acreditaram nessa ideia de uma pessoa que lá atrás era chamado de sonhador. Vou te mostrar 2 destinos, mesmo mercado, mesmo par. A única diferença, quem estava no controle. Não precisei de ficar frustrado por não ter o celular ligado e nem precisei de ficar na frente de um computador. De um lado eu, operando, frustrado e com uma perda no final de mais de $800. E do outro lado, uma inteligência adaptada, bem estruturada, com uma conta protegida e gerando lucro no meu bolso. Ou seja, mesmo mercado, mas agora olhando de uma forma diferente, utilizando ferramentas e estratégias totalmente distintas. De um lado, eu com medo, num ônibus, torcendo para que desse certo o trade. De um outro lado, uma máquina que lê o mercado, sente a temperatura e se protege sozinho. E aprende em cada operação. E não tem comparação. Você sabe disso, já conseguiu entender o poder dessa máquina. Tudo que eu te mostrei até agora é o V12 de hoje. E eu não deveria falar isso, mas eu vou falar. Neste momento, enquanto você assiste esse vídeo, mais de 17 mil pessoas estão na fila aguardando a nova atualização do V12. 17 mil, Wellington. Não é um número inventado? Não é um print editado? São traders reais que já viram um V12 funcionando e querem ir para o próximo nível. E sabe o que essas mais de 17 mil pessoas têm em comum? É que todas elas têm a história parecida com a minha. Um ônibus, um metrô, um stop loss que não colocaram, uma conta que sumiu. Um dia que fizeram elas perceberem que elas precisavam de algo maior do que elas. Mas a atualização que está vindo, eu não posso revelar tudo. Mas eu posso dizer que o Machine Learning vai estar mais afiado, o SMC mais calibrado, o sentimento mais preciso. O V12 já era bom. Agora, o que vem é outro nível. E se você está aqui até agora, obrigado de verdade. E eu quero terminar voltando naquele ônibus, naquele dia em que meu celular apagou. Eu senti o maior desespero da minha vida naquele trade. Mas hoje, anos depois, olhando para aquele momento, eu tenho gratidão. Porque se aquele celular não tivesse morrido, se eu não tivesse visto aqueles $2 na tela, se eu não tivesse sentido aquela dor, eu nunca teria parado para pensar de verdade. Nunca teria construído o V12 e muito menos estaria aqui conversando com você. Aquele dia me ensinou a lição mais cara e valiosa da vida. O V12 não vai te fazer rico amanhã. Quem promete isso está mentindo. Mas ele vai fazer algo que nenhum curso faz, nenhum mentor faz, nenhum guru do YouTube fez. Ele vai ler o mercado como um institucional, sentir a temperatura antes de todo mundo, proteger o seu dinheiro quando você não puder, aprender com cada operação e garantir que o seu capital não vire os mesmos $2 que se tornou o meu. Tudo isso enquanto você trabalha, dorme, vive a sua vida. Enquanto o seu celular descarrega no ônibus lotado, trade sem você, é assim que você vai se tornar consistente. Se você achou que esse vídeo fez sentido para você, o link vai estar na descrição desse conteúdo para que você tenha acesso a essa máquina que você vai poder ter acesso de imediato. E se você é novo por aqui, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar o sininho ativo, que assim, sempre que a gente postar novos conteúdos, você recebe de primeira mão. Porque quando essa nova atualização sair, você precisa estar ligado aqui no canal. E pode acreditar, será um dos melhores investimentos que você já fez na sua vida.